Um novo alerta publicado hoje coloca uma pergunta desconfortável na mesa dos times de segurança. Não é apenas, este malware consegue roubar dados? A pergunta agora é, ele consegue enganar a inteligência artificial que ajuda o analista a entender o ataque? A tese deste cyber report é direta. Gasliga marca uma mudança prática. Atacantes já estão mirando não só máquinas e analistas humanos, mas também os agentes de inteligência artificial que ajudam a investigar malware. A pergunta dramática que vamos responder até o fim é: se a inteligência artificial virou copiloto da defesa, como impedir que ela também vire uma superfície de ataque dentro do SOC? O caso se chama Massos.Gasliga. Segundo a SentinelOne, trata-se de um implante ladrão de informações para Massos, escrito em Rust com uma característica incomum. Dentro da amostra existe um bloco de prompt injection desenhado para confundir ferramentas de triagem assistidas por modelos de linguagem. Em vez de tentar escapar apenas da sandbox, o malware tenta interferir na percepção do agente de inteligência artificial que participa da análise. Este episódio é defensivo. Não vamos mostrar indicadores sensíveis em formato operacional, comandos, chaves, rotas de abuso ou qualquer sequência que ajude alguém a reproduzir a campanha. O objetivo é entender o padrão, porque isso importa quais partes são confirmadas pelas fontes, onde existem incertezas e como uma equipe pode reduzir riscos sem transformar a investigação em pânico. O primeiro fato confirmado é o ângulo de inteligência artificial. A SentinelOne descreve uma cascata de mensagens falsas de falha de sistema, fabricadas para fazer um agente de triagem baseado em LLM duvidar da própria sessão. A ideia é plantar ruído. Avisos falsos sobre expiração de token, falta de memória, falhas repetidas, problemas de disco e sinais de análise incompleta. Para um humano experiente, isso pode parecer uma tentativa óbvia de manipulação. Para uma automação que resume, classifica e prioriza amostras em escala, esse ruído pode ser perigoso. Esse é o ponto mais importante do dia. A indústria está colocando inteligência artificial em fluxos de defesa porque há volume demais, alertas demais, binários demais, logs demais e pouco tempo. Agentes de inteligência artificial ajudam a resumir artefatos, explicar comportamento, organizar hipóteses e acelerar decisões. Mas quando a própria amostra contém instruções OX voltadas ao assistente, a análise deixa de ser apenas técnica e passa a incluir segurança do pipeline cognitivo. A linha do tempo é recente. A reportagem do The Hacker News, publicada em 25 de junho de 2026, resume o relatório da SentinelOne e destaca que o implante é previamente não documentado. A SentinelOne atribui com alta confiança o cluster à atividade alinhada à Coreia do Norte, citando relações com famílias detectadas no ecossistema Massos. Como sempre em atribuição, isso não significa certeza absoluta sobre cada operador. Significa que os pesquisadores encontraram sinais suficientes para enquadrar o conjunto dentro de uma atividade conhecida. O segundo fato é que Gasliga não é só um experimento de prompt injection. Ele é descrito como um backdoor e infosharer funcional. A arquitetura observada usa a API de bots do Telegram como canal de comando e controle em um loop de polling. O operador pode enviar tarefas e receber resultados pelo mesmo canal. A análise também fala em criptografia AES-GCM para as mensagens, configuração fornecida em tempo de execução e certificate pinning, o que dificulta a inspeção de tráfego por proxies tradicionais. Em linguagem simples, existe uma camada de malware convencional por baixo do truque de inteligência artificial. A persistência coleta, comunicação e uma tentativa de manter o controle sobre o host comprometido. A novidade é que, além de dificultar a vida de ferramentas de rede e sandbox, o malware tenta manipular a camada de leitura automatizada que cada vez mais entra no processo de resposta. O terceiro fato confirmado é a coleta de informações. A reportagem aponta um script Python embutido usado para levantar histórico do terminal, lista de aplicativos instalados, processos em execução, perfil de hardware e software, banco de dados do cache e dados de navegadores como Chrome, Brave, Firefox e Safari. A SentinelOne também observa sinais de que partes auxiliares podem ter sido geradas com a ajuda de modelo de linguagem, como comentários extensos e estilo incomum.
Isso não prova autoria por inteligência artificial, mas reforça o cenário em que tanto defensores quanto atacantes usam automação para acelerar trabalho. Por que maços importa aqui? Porque muitas equipes ainda tratam maços como uma superfície menor, especialmente fora de áreas técnicas. Só que desenvolvedores executivos, designers, administradores de nuvem e profissionais de segurança usam Macs com acesso a repositórios, chaves, sessões, mensagens corporativas e navegadores autenticados. Um InfoShareler em maços pode virar ponte para ambientes SaaS, código-fonte, infraestrutura e identidade corporativa. Agora chegamos ao impacto para o SOC. Imagine uma fila de amostras entrando em um sistema de triagem. O fluxo extrai strings, resume comportamento, compara com inteligência de ameaças e pede a um modelo para priorizar risco. Se a amostra contém instruções falsas, o modelo pode ser pressionado a minimizar, truncar, recusar ou classificar mal a análise. Mesmo que a ferramenta não execute comandos, uma conclusão errada pode atrasar resposta, reduzir prioridade ou enviar um incidente para a fila errada. A defesa não deve ser abandonar inteligência artificial. A defesa deve tratar inteligência artificial como componente crítico com fronteiras claras. Um agente de análise não pode misturar conteúdo não confiável da amostra com instruções de sistemas sem isolamento. Strings extraídas de binários, documentos, logs e páginas suspeitas devem ser rotuladas como dados OX. O modelo precisa receber contexto explícito. Aquilo é evidência a ser analisada, não instrução a ser seguida. Também é preciso registrar cadeia de decisão. Se uma inteligência artificial recomenda encerrar uma investigação, rebaixar severidade ou ignorar um artefato, o SOC precisa saber quais evidências sustentaram a decisão. O analista humano deve conseguir ver o trecho relevante, os limites da automação e as incertezas. Em incidentes com malware, a inteligência artificial pode acelerar leitura, mas não deve ser autoridade final sem revisão quando houver sinais de evasão, persistência, coleta de credenciais ou atribuição estatal. Para equipes que usam LLMS em engenharia reversa, 3 controles são urgentes. Primeiro, separação de papéis. O prompt de sistema deve deixar claro que conteúdo extraído é material adversarial. Segundo, sanitização e encapsulamento. Blocos de texto vindos da amostra devem ser apresentados como citação, sem permitir que mudem a tarefa. Terceiro, validação cruzada. A conclusão do modelo deve ser comparada com sinais estáticos, dinâmicos e regras independentes, não aceita como verdade isolada. Para administradores de maços, a resposta é mais clássica. Verifique cobertura de EDR, políticas de execução, integridade de launch agents, permissões de queixão, telemetria de processos, conexões incomuns e comportamento de navegadores. A referência pública da Apple sobre defesas contra malware no maços lembra que o ecossistema possui camadas como notarização, Gatekeeper e Xprotect, mas nenhuma camada substitui monitoramento corporativo, inventário e resposta quando uma ameaça mira usuários de alto valor. Para líderes, o recado é governança. Se a empresa está comprando ou construindo agentes de inteligência artificial para o SOC, a avaliação de risco deve incluir prompt injection, login, trilhas de auditoria, isolamento de dados e limites de ação. Um agente que apenas resume relatórios tem um perfil. Um agente que abre tickets, dispara bloqueios ou recomenda encerramento de incidentes tem outro. Quanto mais perto da decisão operacional, mais forte deve ser o controle. Há incertezas importantes. As fontes públicas não permitem afirmar quantas organizações foram afetadas, qual foi o vetor inicial exato em todos os casos ou se a técnica de prompt injection foi bem sucedida contra ferramentas específicas em produção. Também não devemos transformar cada comentário estranho em prova de uso de inteligência artificial por atacante. O que podemos afirmar é suficiente. Pesquisadores encontraram uma amostra real com tentativa explícita de manipular triagem assistida por LLM, dentro de um implante maços com capacidades de roubo e controle. O que muda agora? Primeiro, prompt injection deixa de ser apenas problema de chatbot exposto ao usuário. Ele entra no laboratório de malware, no SOC e nos pipelines de inteligência.
Segundo, conteúdo não confiável precisa ser tratado como adversarial mesmo quando aparece só como texto. Terceiro, a adoção de inteligência artificial na defesa deve vir acompanhada de testes de abuso, amostras simuladas, documentos maliciosos, logs manipulados e casos em que a resposta correta é resistir à instrução embutida. A conclusão defensiva é simples e exigente. Use inteligência artificial para acelerar a análise, mas não entregue a ela confiança cega. Atualize regras e playbooks para detectar tentativas de manipulação de modelos. Separe dados de instruções. Faça revisão humana em decisões de alto impacto. Monitore maços como estação crítica, não como exceção confortável. E trate Gasliga como sinal de futuro. Quando a defesa ganha copilotos, o adversário passa a mirar também o copiloto. No fim, a pergunta inicial tem resposta. Impedir que a inteligência artificial vire superfície de ataque dentro do SOC exige a mesma disciplina que usamos para qualquer sistema crítico. Menor privilégio, validação de entrada à auditoria, separação de contexto e defesa em profundidade. A diferença é que agora a entrada maliciosa pode parecer apenas uma frase dentro de um binário. E uma frase no lugar errado pode mudar a conclusão de uma máquina que alguém aprendeu a confiar. Este foi o Cyber Report. Se você usa a inteligência artificial para investigar alertas, malware ou incidentes, o alerta de hoje é claro. Não basta perguntar o que o modelo respondeu. É preciso perguntar quem tentou instruí-lo antes de você.